E ao meu lado, ela já está pronta aqui, né? A advogada Marcela França. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez, né? Muito obrigada, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores e a toda a equipe da TV Cidade. Véspera de feriado, né? Véspera de feriado. Estamos aqui. Isso aí, firme e forte, Firmes né? e fortes. Na semana passada nós falávamos sobre a reforma da Previdência, né? Sim. E hoje nós vamos dar continuidade, inclusive tivemos a participação de algumas pessoas. Vamos lá, Giovanni? Vamos falar então a pergunta do Pedro Henrique. Veja só. Doutora Marcela, com a reforma da Previdência, a Fórmula 85-95 vai acabar? A forma 85-95 vai acabar? A pergunta do Pedro. Do Pedro Henrique. Que interessante, tão jovem, né? E já preocupado, né, com essas questões previdenciárias. E é isso que falta no Brasil, essa educação previdenciária. Porque as crianças, se desde pequenininhas elas fossem acostumadas a poupar e plantar para o futuro, porque a aposentadoria é uma plantação que você faz ao longo da sua vida laboral. Voltando à pergunta dele, quanto à Fórmula 85-95, ela foi criada, ela foi instituída para durar até 2026. Como que funciona essa fórmula? Soma-se a idade com o tempo de contribuição. No caso das mulheres, no início teria que dar 85 pontos e dos homens 95 pontos, somando idade e tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, ela vai deixar de existir, ela será extinta e vai deixar de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora serão necessários dois requisitos para aposentar-se: idade mínima e tempo de contribuição também. Ficou bem explicado aí? Vamos agora para a próxima pergunta, é do Gustavo. O Gustavo, a pergunta dele é o seguinte, coloca aí para nós. Com a reforma da Previdência, como vai ficar a aposentadoria para os funcionários públicos? Gustavo é funcionário público, né? E a pergunta dele é o seguinte, né? Como que fica aí essa reforma para os funcionários públicos, né? A reforma da Previdência, como que vai ficar aí para eles? Inclusive, Luiz, eu sugiro até mesmo que a gente faça um programa específico sobre os regimes próprios, porque além de ser muito interessante, é um assunto extenso. Os funcionários públicos terão as mesmas regras de transição. Partindo de pontos de início será diferente, mas os governos estaduais e municipais terão as suas regras próprias. Inclusive, o governo vai dar um lapso de tempo e vão entrar nessa reforma também. Além dos servidores municipais estaduais, também os professores e os policiais militares. Polícia Civil também vai entrar também nessa reforma. Isso aí, né? Vamos então para a próxima pergunta, que é do nosso amigo Gilberto. Coloca aí. Doutora Marcela, como vai ficar a previdência dos trabalhadores das zonas rurais? A pergunta do Gilberto é o seguinte, né? Ele perguntou como que fica aí, vai ficar aí com a reforma para os trabalhadores rurais. Então, hoje mais cedo, inclusive, eu estava respondendo justamente essa dúvida para uma entrevista que eu concedi para uma rádio. Essa questão dos trabalhadores rurais, ela ainda está muito instável. Por quê? O governo, na primeira proposta, ele exigiu um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, devidamente remunerado. Você deveria indenizar o INSS, porque como que funciona hoje? Hoje em dia, comprovando o exercício do labor rural, tanto o homem como a mulher, eles conseguem aposentar-se. A mulher com 55 anos, o homem com 60 anos e 15 anos de labor rural. Então, a PEC, quando ela foi editada, a população já se manifestou de forma contrária a essa decisão do governo. Então, eles deram um passo para trás, eles recuaram e decidiram que os trabalhadores rurais, em um primeiro momento, não irão passar pela reforma da Previdência. Eu, particularmente, não confio. Acho que alguma mudança realmente eles vão fazer. Agora, a próxima pergunta que nós recebemos é o seguinte, né? Como que vai ficar aí a reforma da Previdência no caso de pensão por morte? Então, a pensão por morte, ela ficou ainda mais complicada. Por quê? Hoje, o servidor, suponhamos, o trabalhador, ele pode acumular duas pensões, suponhamos, a mulher, ela pode acumular, na verdade, duas aposentadorias, uma por tempo de contribuição do regime próprio e uma do regime geral. E ele ainda poderia acumular também uma pensão por morte. Essa situação da pensão por morte ainda está um pouco indefinida, mas até segunda ordem só poderão acumular dois benefícios, suponhamos um benefício de aposentadoria com uma pensão, caso não majore o valor, caso o valor não seja maior que 2 salários mínimos. Então, se for acima de 2 salários mínimos, essa segurada ou esse segurado vai ter que optar por um dos benefícios. Ok, e para a gente fechar aqui, Giovanni, a próxima pergunta é o seguinte, né?
benefícios assistenciais, né? O LOAS, como que vai ficar? Benefício de prestação continuada, que é o LOAS, muito conhecido popularmente como LOAS, num primeiro momento o governo quis fazer duas alterações. A primeira delas, um aumento de idade de 65 anos para 68 anos. E também eles cogitaram a possibilidade, inclusive isso foi editado, que o valor fosse de meio salário mínimo. Olha que judiação. O idoso já está com 65 anos, não tem renda, não teve condições de contribuir, às vezes contribuiu, mas perde documento, os dados do INSS às vezes ficam um pouco bagunçados. Esse trabalhador, esse senhor, essa senhora que carregaram o Brasil nas costas, cuidaram das suas famílias, o governo queria que ele aposentasse, recebesse um benefício só com 68 anos e com metade do valor do salário mínimo. O governo ele deu um passo para trás e decidiu, no primeiro momento, que será 68 anos, até segunda ordem, e não vai ser reduzido, vai ser no mínimo um salário mínimo. Lembrando ainda que o benefício de prestação continuada, ele não gera um benefício de pensão por morte e muito menos um 13º pagamento. Ok, tá aí, né? Essas foram as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Cidade Notícia. Obrigado, Luiz. A pauta da próxima semana, você tem alguma ideia? Na próxima semana vamos dar continuidade, né? Falando aí sobre a reforma da Previdência e falando de regimes especiais para professores, policiais federais e outras categorias. Sim, então tá combinado. Então, até a próxima quarta. Um abraço a todos os telespectadores e até a próxima semana.